vamos falar de análise de balanço para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve seus números divulgados agora nessa semana, trazendo as informações do dia 31 de dezembro de 2023. Estamos falando aí de uma gigante também da economia nacional, estamos falando aqui da BRF-SA. A BRF-SA, que para quem não sabe, representa, né, a dona das marcas Sadia e da Perdigão. E a BRF também divulgou agora os seus números, vem aí passando por também momentos bastante turbulentos, né, que esperamos aí que ela reencontre seu caminho de crescimento, seu caminho de glória, né, até porque é uma grande geradora de emprego, de renda e de desenvolvimento aqui no Brasil. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrif, manda a sua sugestão, aproveita e faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a BRF hoje também é uma homenagem que eu faço aqui a toda a equipe lá da Eletrobit Materiais Elétricos, que nós tivemos lá recentemente dando treinamento para toda a equipe ali, a empresa justamente buscando qualificar cada vez mais todo o seu time para poder dar o melhor atendimento, para poder prestar o melhor serviço para todos os seus clientes. Agradeço imensamente a acolhida lá do Hervedo Becker, Luidmar, da Roseli Becker, enfim, de todo o timaço lá da Eletrobit. Meu muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho de vocês. Desejo a vocês aí todo o sucesso do mundo. Mas a BRF, só para a gente poder explicar toda essa história que eu falei de Sadia e da Perdigão, é que na verdade eram duas empresas que caminhavam praticamente em paralelo, disputando ali praticamente o mesmo mercado. A primeira delas que surgiu foi lá em 1934, foi justamente a Perdigão, através da família Brandalize e da família Ponzoni, na cidade de Videira, lá em Santa Catarina. Paralelo a isso, em 1944, na cidade de Concórdia, também em Santa Catarina, surge a Sadia, através ali do Atílio Fontana. Bom, mas a produção de aves, né, congeladas ali, refrigeradas, tinha que ser vendido praticamente ali dentro da região, porque como é que você vai transportar aves congeladas e refrigeradas para outros estados, sendo que na época as estradas ainda eram de terra, o deslocamento era muito longo, e aí o que acontece? O Atílio Fontana, ele compra um avião para fazer o transporte de seus produtos, principalmente para o mercado do Rio de Janeiro e de São Paulo. E esse avião dá início ali a uma frota que se transformou numa companhia aérea, a Transbrasil. Então a Transbrasil foi uma empresa que surgiu de dentro da Sadia. Já em 1964 criam também uma empresa chamada Frigobras. A Frigobras era uma empresa justamente para atuar no segmento de produtos semi-prontos e já nos produtos congelados. Em 1975, aí é feita a primeira exportação pela Perdigão. A Perdigão consegue fazer a sua primeira exportação para a Arábia Saudita. E depois, na sequência, também vai expandindo o seu mercado internacional. O mesmo ocorre com a Sadia, que também começa a exportar os seus produtos. Aí o que ocorre? Já em 1998, as duas empresas atendiam praticamente 40 países. Em 2001, aí eles criam ali praticamente uma empresa, já que as duas exportavam, então eles criam uma empresa chamada BRF Trading, que era uma empresa voltada para prestar serviço para as duas empresas. Porém, em 2008, final de 2008, 2009, por ali, aí nós tivemos uma transformação desse mercado. O que ocorre? A Sadia, que era bem maior do que a Perdigão na época, ela acaba se envolvendo ali em diversas operações desastradas de aplicações financeiras em derivativos e acaba levando um tombo ali naquela crise de 2008. E aí com isso a Sadia praticamente quebrou. A Perdigão, que era uma empresa menor, acabou assumindo a Sadia. E aí nesse processo de assumir, nessa combinação de negócio, onde ela assume a Sadia, aí é criada uma outra empresa, a BRF. E a BRF ela passa a ter o seu comando através justamente da Perdigão, tá? Bom, mas na sequência entra mais uma figura emblemática nessa história toda, que foi lá no ano de 2013. Em 2013, o Abílio Diniz, que a gente já retratou aqui na história do Pão de Açúcar, na história do Carrefour, o Abílio Diniz, quando ele sai do Pão de Açúcar, ele praticamente investe 2 bilhões de reais comprando ações da BRF e assume o controle. E aí a expectativa é que o Abílio Diniz, trazendo todo o seu time, que também era do Pão de Açúcar,
conseguissem dar um impulso na BRF, o que acabou não acontecendo. E com isso, os resultados eles ficaram muito aquém do esperado e os acionistas minoritários da BRF começaram a se indignar. Tanto é que, na sequência, o Abílio Diniz teve que sair, vender a sua participação na BRF e depois daí que ele foi lá para o Carrefour. Bom, com isso, quem acaba entrando na BRF? Marcos Molina. O Marcos Molina, que é o presidente da Marfrig. Então, hoje, mais de 30% das ações, mais especificamente 33% das ações da BRF, hoje pertence ao grupo Marfrig. Então, hoje, quem comanda toda a BRF é justamente o grupo Marfrig, que já mostrou interesse em avançar ainda mais na sua participação dentro desse segmento aqui. Bom, mas para a gente saber hoje como que está a BRF, trazemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do ano de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da BRF. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da BRF SA, Sadia, Perdigão, né? Tudo dentro da BRF. Vamos entender como que está sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período aqui. Eu trouxe para vocês uma base histórica maior, desde 2019, 5 exercícios. Desde 2019 a gente vai acompanhar passo a passo tudo que vem acontecendo com a BRF para chegar até nesse momento agora no dia 31 de dezembro de 2023. Para entendermos a BRF, então a gente vai começar aqui no balanço patrimonial com o ativo, grupo de bens e de direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. Nós vamos conhecer como que está estruturado todo o patrimônio da BRF. Lá em 2019, a empresa tinha um patrimônio total de 41 bilhões e 700 milhões de reais. E desse valor aqui, uma grande parte imobilizado. Agora aqui se imagina todas as fábricas, todos os equipamentos, todas as máquinas, enfim, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa. Já no intangível, o que nesse registro aqui de um valor assim, mais significativo são justamente as marcas e também software também empregado dentro do seu processo e naturalmente também aqui eles contabilizam um item lá como previsão de rentabilidade futura, né? Então dentro do intangível. Aqui nessa parte de cima, o ativo circulante, aqui que é como se fosse o combustível que move a máquina. Então é por aqui que nós vamos ver o quanto de combustível que a empresa tem para trabalhar. Porque de nada adianta ela ter uma estrutura gigantesca se não tiver recursos para movimentar essa estrutura. Esses recursos são representados pelo ativo circulante, capital de giro. 15 bilhões lá em 2019, equivalente a 36,1% do seu patrimônio. Nesse ano, a BRF tinha em caixa 4 bilhões e 655 milhões de reais, que era dinheiro em caixa, banco aplicação, 3 bilhões e 90 em contas a receber, 3 bilhões e 800 em estoques. E os outros créditos aqui, a maior parte deles são tributos a recuperar, e aí também no caso da BRF, eles lançam aqui também os chamados ativos, os ativos biológicos, que são as aves vivas ainda antes do abate, que ainda não são consideradas como estoque. Já para o ano de 2020, a BRF pula para 49 bilhões e 600. Aí nós temos aqui que o imobilizado ele permanece praticamente estável. Houve aqui um pequeno incremento no intangível. Mas onde aumentou mesmo foi no capital de giro, que foi para 22 bilhões e 911, 46,1%. Aumentando o volume de dinheiro em caixa para 7 bilhões e 890, o contas a receber vai para 4 bilhões e 100 e aqui nos estoques 6 bilhões e 800 milhões de reais. Já para o ano de 2021, a BRF agora é uma empresa de 55 bilhões e 903, ela vai numa crescente e o capital de giro pula agora para 26 bilhões e 243. Nesse ano aqui, o capital de giro praticamente estável, o volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 7 bilhões e 800, 4 bilhões e 100 em contas a receber e 9 bilhões e 600. Então, nesse ano aqui, o caixa permanece estável, contas a receber estável e aumenta os estoques da BRF. Já para 2022, nós temos aqui um total de 57 bilhões e 800 de ativo total. Reparem que a empresa volta a investir em máquinas e equipamentos da sua ampliação. E aí o capital de giro aqui também praticamente uma estabilidade, 26 bilhões e 500. Aumentando o volume de dinheiro em caixa, aumenta um pouquinho também aqui o contas a receber, porém uma diminuição dos estoques que fecha agora com 8 bilhões e 660. Ao entrarmos em 2023, a empresa permanece no mesmo tamanho, 57 bilhões de reais. E desses 57 bilhões de reais, nós temos aqui uma pequena queda no capital de giro para 25 bilhões e 900,
aumenta o volume de dinheiro em caixa para 9 bilhões e 700, aumenta o quanto recebível e diminui um pouco mais os estoques. Então, reparem que entre 2022 e 2023, a empresa aqui reduziu o seu volume de estoques para reforçar um pouco o seu caixa. Então, por aqui você vê como que vem sendo o desempenho do patrimônio da BRF ao longo desse período. Tá? Agora, só que tem um detalhe. Todo esse patrimônio, ele é movido por recursos que vêm de algum lugar. E as fontes de recursos sempre vão ser o capital próprio, que é o patrimônio líquido, e o capital de terceiros, que é o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida total da BRF, 33 bilhões e meio, com 80,5% de representatividade. A maior parte da dívida de longo prazo. Nesse ano aqui, destaco aqui, ó, prejuízos acumulados, que a empresa vinha carregando prejuízos de exercícios anteriores. Então, aqui ela não tem uma reserva de lucro. Então, consequentemente, não teria nem lucro para distribuir. Tá? Então, o que ela tem é um prejuízo que ela ainda tem que amortizar esse prejuízo ao longo do tempo. No ano de 2020, a dívida total sobe para 40 bilhões e 800, 82,3% o peso da dívida. No ano seguinte, 47 bilhões o endividamento total, 84,2%. Então, a dívida veio aumentando ao longo desse período aqui, chegando a 84,2%. Já no ano de 2022, aí a dívida começa a cair para 46 bilhões e 31 milhões, 79,6%. Reparem que os prejuízos acumulados eles se mantêm aqui, ó. E agora, nesse ano aqui, 41 bilhões de dívida, com 15 bilhões de patrimônio líquido, 27,3%, e a dívida de 72,7%. Até porque nesse ano foi feito um aumento de capital, então reforçou aqui o capital próprio da empresa. Mas a dívida permanece, então agora cai, né, para 72,7%. Então a dívida, depois de ter subido, agora ela começa um processo de queda. Olhando os resultados produzidos pela BRF, até porque nós vimos ali a questão dos prejuízos acumulados, né? Então vamos ver como que se formam esses resultados aqui. O resultado ele começa sempre com a receita de vendas, que lá em 2019 a BRF faturou, vendeu 33 bilhões e 400. Em 2020, 39 bilhões e 400. Em 2021, 48 bilhões e 300. Em 2022, 53 bilhões e 800. E esse ano o faturamento permaneceu estável nos 53 bilhões e 600. Então, o faturamento que vem com 33, 39, 48, 53 e 53. Mais importante do que o faturamento é esse número aqui de baixo. Resultado do exercício ou lucro líquido do exercício. Que lá no ano de 2019, a empresa ela fecha aqui com um lucro de 1 bilhão 213, porém, como ela registra aqui resultado líquido das operações descontinuadas, vendas de ativos, então é perda, né, na venda de ativos, então ela fecha com um lucro de apenas 297 milhões de reais, que é o lucro oficial da empresa. Em 2020, o lucro 1 bilhão 390. Em 2021, o lucro 437 milhões. Em 2022, aí a coisa complicou. Aí fecha com baita de um prejuízo, 3 bilhões e 100 de prejuízo. Então, mesmo com esse aumento de venda, o prejuízo foi de 3 bilhões e 100. E esse ano de 2023, o prejuízo diminui, porém ainda é um prejuízo significativo, 1 bilhão e 800. E por que esse prejuízo? Então, vamos analisar aqui, ó. O custo da produção da BRF, que era de 75, 76 praticamente estável, sobe para 79, 84. Então, quando sobe o custo aqui para 84 e agora cai um pouquinho para 83,5, então esse aumento de custo é que leva também ao prejuízo. Olhando aqui a parte das despesas, 15, 16, 14, 15, 14, a despesa operacional se mantendo praticamente numa estabilidade. E o problema da empresa também é aqui, ó, resultado financeiro 5,6, 4,3, 6,3, 5 e 5,3. Então, esse resultado financeiro negativo consome 5,3% de tudo aquilo que a empresa fatura. Lembrando que ela tem aqui uma margem negativa de 3,5%. Portanto, se não tivesse esse resultado financeiro aqui de 5,3%, ela teria uma margem positiva. Então, quer dizer, a operação da empresa até ela dá lucro. 8,8, 7,2, 6,2, aqui nesse ano não, 0,3, e aqui nesse ano voltou a dar lucro a operação com 1,6%, porém no final a empresa fecha com prejuízo. Olhando agora a situação financeira da BRF através desses gráficos aqui, trago para vocês que liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral sai com 0,73,
vai para 0,79, permanece estável em 78, praticamente estável com 80 centavos, e esse ano aumenta um pouquinho para 87 centavos. Para cada R$1 de dívida que a BRF terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 87 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós analisamos esse gráfico ao lado ali, a liquidez corrente, que sai com 1,13, vai para 1,48, cai para 1,24, cai para 1,19 e esse ano sobe para 1,34. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a BRF dispõe de R$1,34. Paga, sobra, não é uma grande folga financeira, mas enfim, não tem problemas financeiros. Já um endividamento nesse quadro aqui, vamos ver ali o tamanho e o comportamento da dívida da BRF, que sai com 80,5%, vai para 82%, vai para 84,2%, e aí começa a partir de 2022 um processo de queda fechando com 79,6% e esse ano de 2023 com 72,7%. Nesse quadro aqui temos alguns indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que é a margem líquida? De tudo aquilo que a empresa vende, ela paga custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos e sobrava líquido e limpo lá em 2019 apenas 0,89%. Em 2020, a margem melhorou, foi para 3,5%. Em 2021, voltou a cair para 0,90%. E em decorrência dos prejuízos de 2022 e 2023, aí as margens fecham negativas, como você vai vendo ali, 5,8% em 2022 e 3,5% em margem negativa, aliás, em 5,84% em 2022 e 3,5% em 2023. Rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, é o quanto que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. Sai com 0,71, vai para 2,80, volta para 0,78 e aí negativo, 5,4% e 3,3%. O terceiro gráfico à direita é o gráfico dos acionistas, quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da BRF. 3,65% é o que eles ganharam lá em 2019. 15,77% em 2020. Em 2021, 4,96%. Em 2022, os acionistas levaram um tombo, 26,57% de rentabilidade negativa. E esse ano de 2023, 11,95% também negativo. Quer dizer, os acionistas perderam mais 11,95% em decorrência dos prejuízos produzidos pela empresa nesse ano de 2023. Ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da BRF vale patrimonialmente R$ 8,39. Patrimonialmente. Já para você comprar uma ação da BRF, você vai pagar R$ 15,09. Cotação é essa na data da gravação desse vídeo. PVP é o preço por valor patrimonial, 1,80, quer dizer que as ações da BRF são vendidas com ágio de 80%. Lucro por ação não tem, né? Em função do prejuízo, está ali negativo, é um prejuízo por ação de R$ 2,19, o que dá uma rentabilidade da ação negativa de 14,51%. Já o dividendos por ação não existe, porque enquanto a empresa vem com prejuízos e quando ela tinha ainda os prejuízos acumulados, que agora foram praticamente amortizados com o aumento de capital, então não há dividendos e aí, consequentemente, não há yield. E o PIL da empresa também não existe, porque o PIL é o tempo de retorno através do lucro, mas para ter retorno precisa ter lucro. Então, como não há lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 55% das ações da BRF estão disponíveis no mercado, girando livremente no mercado fora da mão dos controladores. Lembrando que o controlador principal é a Marfrig, com 33%, seguido pela Previ, do Banco do Brasil, e a Capitalo, que também é um fundo de investimentos que tem as ações que praticamente tem o controle da BRF. E o tag along é de 100%, isso quer dizer que se a BRF fosse vendida, seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. Nesse quadro aqui, eu tenho aqui, extraído lá do Google, o gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da BRF nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações eram cotadas a R$ 19,60. Ainda em 2019, as ações disparam, vão para R$ 35. Quando entra a pandemia, ali no comecinho de 2020, a ação ela despenca para R$ 13,52. E desde então ela se recupera um pouquinho, mas não volta mais aos níveis lá de 2019. Ela fica ali trafegando na faixa de R$ 20, chega a cair para R$ 16, R$ 17.
entra 2021, sobe para 27 e aí começa todo o processo de queda, claro que com altos e baixos, como você vai vendo no quadro ali, ó. Então ele entra ali em 2022 com R$19, durante 2022 ela cai, chega no final de 2022 ali na faixa de R$8, e agora em 2023 ela vai subindo ali gradativamente, e 2024 vai mostrando ali também uma tendência de pequenas altas, né? E culminando com uma cotação na data da gravação desse vídeo a R$15,09. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da BRF SA. Tá, então, mais uma empresa analisada. E que história, hein? E que história, que começa lá em 1934 em Santa Catarina, lá com a Perdigão, e daí na sequência com a Tília Fontana também, na Sadia, essas duas gigantes aí que hoje se transformaram na BRF e que hoje são tocadas essas empresas pela Marfrig, mantendo as marcas ainda vivas no mercado, já que as marcas elas são bastante fortes dentro do mercado, não só nacional, como internacional. E aí, naturalmente, que ao comprar ações ou pensar, né, em investimentos em ações, aí nós temos que conhecer um pouquinho da empresa, temos que saber que empresa é essa, quem está por trás dela, saber um pouco da sua história, mas principalmente saber dos números. E os números, quem nos dá todo o embasamento para podermos identificar se uma empresa está vindo bem ou não, é justamente esse processo chamado análise de balanços. Análise de balanço que ele não é voltado só para investimentos, ele é voltado para tudo, para a gestão da empresa, é voltado para a parte de crédito, mas principalmente aqui para investimentos, para a gente poder escolher as melhores empresas. E essa técnica que parece ser meio complicada, mas eu tenho que entender de contabilidade, praticamente não. Você tem que ter uma noção básica. E isso você pode ter através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive lançamos agora recentemente uma atualização do curso de análise de balanço para investimentos com mais conteúdo, um curso mais atualizado, justamente para poder lhe passar uma orientação ainda melhor de como que funciona toda essa parte de interpretação das demonstrações contábeis. E você pode fazer esse curso com um custo muito baixinho. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, a gente deixa o link de acesso à plataforma Hotmart. E caso também queira, pode entrar em contato conosco nesse WhatsApp e terá todo o material de apoio, os vídeos e naturalmente também toda a orientação que a gente vai estar aqui à disposição de vocês para esclarecer dúvidas e aprofundar alguns conteúdos caso seja necessário. Então não perca essa oportunidade de aprender análise de balanço com um espaço de tempo muito curtinho, né, e com bastante conteúdo e de uma forma simples, rápida e descomplicada, e você também vai poder fazer suas próprias análises de balanço. E aí, consequentemente, escolher as melhores empresas nas quais investir e construir o seu patrimônio que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.